Então, vamos primeiramente saber, né, o que vem a ser o conjunto. Vamos tentar conceituar conjunto, embora conjunto não tenha exatamente um conceito. Então, veja só. Como o próprio nome indica, conjunto dá ideia de coleção. Assim, toda coleção de objetos, pessoas, animais ou coisas constitui naturalmente um conjunto. Por exemplo, eu posso ter o conjunto de todas as vogais, eu posso ter o conjunto de todos os números naturais, conjunto de todos os brasileiros, conjunto dos números pares. Então, tudo isso constitui para nós conjunto, né? Aquilo que vai dar uma ideia de coleção. Além dos conjuntos, nós também temos que conhecer os elementos. O que vem a ser os elementos? Os elementos são os objetos que formam os conjuntos, ou seja, são os componentes dos conjuntos. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, nos conjuntos das vogais, quais são os elementos? O que constitui? Qual é a coleção? Os elementos são o A, o E, o I, o O e o U. Então, esses são os elementos do conjunto das vogais. O conjunto de todos os brasileiros. Dentre os vários elementos que tem, das pessoas que constituem, eu posso dizer que Jailton, ele é um elemento dentre o conjunto dos brasileiros. 3 são elementos do conjunto dos números ímpares. Então, você tem que observar o seguinte. Os elementos de um conjunto, você vai representar pelas letras maiúsculas. Por exemplo, pelas letras minúsculas. A minúsculo, B, C, D e assim sucessivamente. Então, você pode representar por qualquer letra. Quando você estiver representando elementos, você representa pela letra minúscula. Quando você estiver representando conjuntos, você vai representar pelas letras maiúsculas, ok? Então, quando eu digo A maiúsculo, eu posso dizer que eu estou representando um conjunto. Se eu disser A minúsculo, eu estou representando um elemento. Durante esse curso de conjuntos, nós vamos estudar, você vai conhecer alguns símbolos, né, símbolos lógicos. Para você já ir se familiarizando com ele, nós resolvemos logo colocar no início. Então, você vai ter essa barrinha, que aqui no computador a gente chama de piper, a gente chama de tal que. Então, todas as vezes você vai ver bastante isso, tal que. Você tem esse E invertido, significa existe ao menos um. Quando tem A invertido assim, você diz existe um único. Com um tracinho, existe um único. Um A de cabeça para baixo, você diz qualquer que seja ou para todo. Esse tracinho você vai dizer que implica, assim equivalente, pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém e não contém. Então, esses são os principais símbolos. Não são só esses, mas esses são os principais que nós vamos utilizar. Na relação de conjuntos, pessoal, no estudo de conjuntos, é interessante também que nós conheçamos a relação de pertinência. O que vem a ser a relação de pertinência? É a característica associada a um elemento que faz parte de um conjunto. Então, para indicar que um elemento X pertence ou não a um conjunto A qualquer, vamos escrever simbolicamente. Então, veja bem, eu quero dizer que um determinado elemento, esse elemento vai pertencer a um conjunto A qualquer. Lembra que no início eu disse para você, por exemplo, Jailton é um elemento do conjunto de todos os brasileiros. O A é um elemento do conjunto das vogais. Então, como que nós vamos representar isso simbolicamente? E isso, observa que dá para nós uma ideia de pertinência. Alguma coisa pertence a alguma coisa. Então, no caso aqui, se eu quiser dizer que X pertence a um determinado conjunto, eu escrevo dessa forma, ó. X pertence a A. Verifica que X é minúsculo e A é maiúsculo, porque X é um elemento e A é um conjunto. Então, eu leio X pertence ao conjunto A. Se eu quiser dizer o contrário, eu posso dizer que X não pertence ao conjunto A. Nesse caso, eu coloco um corte em cima desse símbolo, o símbolo de pertence. Exemplo, dado o conjunto A, representado por 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Nós podemos, então, dizer que, olha, 3
pertence ao conjunto A. Por quê, pessoal? Porque observa que 3 é um elemento do conjunto A. O conjunto A é formado por 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E dentre esses elementos eu tenho 3. Logo, 3 vai pertencer ao conjunto A. Então, lê-se assim, né? 3 pertence a A. De outra forma, eu poderia dizer que 1 pertence a A. Ó, observa que o elemento 1 pertence ao conjunto A. Mas você não vai ler assim, ó, elemento 1 pertence ao conjunto A. Você só lê assim, ó, 1 pertence a A. Esse A, como é maiúsculo, nós sabemos que representa o conjunto A. Posso dizer, então, que 7, ó, nesse caso, ó, pessoal, o conjunto A é representado por quem? Por A, aliás, é representado não, é composto por quem? Por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e acabou. Então, existe 7 aqui? Não. Então, nesse caso, o 7 não pertence a A. Então, dessa forma, nós estamos aplicando a relação de pertinência. No caso da relação de pertinência, você vai dizer se um determinado elemento faz parte ou não do conjunto. E, para isso, você vai utilizar esses dois símbolos, pertence e não pertence. Uma observação, pessoal. Os símbolos pertence e não pertence, eles são utilizados para você relacionar elemento com conjunto. Né? Você vai ver na frente que existe um outro símbolo que a gente vai representar conjunto com conjunto. Então, quando você quiser fazer uma relação de pertinência de um elemento com um conjunto, então você vai usar os símbolos pertence e o símbolo não pertence. Vamos fazer um pequeno exercício, né, só para que a gente possa já introspectar esse conhecimento, beleza? Então, vamos lá.